O chamado mercado está com Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, jantar oferecido por Marcelo Caiati, ex-presidente do Banco Crédito Suisse Brasil, a Flávio Bolsonaro, contou com a presença em peso dos maiores banqueiros do Brasil. Aliás, do país. Do Brasil, do país. Eu já estou confusa. Na mesa, ao menos 10 empresários sentaram-se com Flávio. Nomes ligados ao Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Gerdau, Renner e Abril. Caiati é eleitor declarado de Flávio Bolsonaro e está cotado para comandar a equipe econômica em caso de vitória nas eleições. Doutora Kátia Magalhães, às quintas-feiras também o Flávio Bolsonaro tem feito as lives ao lado da Daniela, né, que era presidente da Caixa Econômica, também sempre tratando ali dessas questões econômicas, mas por um viés mais liberal, ou pelo menos mais à direita, mais centro à direita. O nome do Marcelo aí sendo cogitado, então, para uma possibilidade de governo no Flávio Bolsonaro. Esse encontro já foi suficiente para que Lula, olha, esse mentiroso, cujas mentiras nós comentamos o jornal inteiro na edição de hoje, para que Lula partisse para a ação e passasse a abordar pelo menos alguns desses empresários que se reuniram ontem com o senador Flávio. Lembrando que os afagos do mercado financeiro têm que ser vistos com uma certa restrição. Há pelo menos 2 nomes fortes aí, em particular o CEO do Bradesco e o do Itaú, que compõem o atual conselhão de Lula, e se tratando do CEO do Bradesco, é um assíduo frequentador de eventos como, por exemplo, o Gilmar Palusa, então tem que ser vista essa participação aí com um certo pé atrás. O pessoal do mercado financeiro é pragmático, eles não querem perder dinheiro. Lá em 22 assinaram a cartinha pela democracia apoiando Lula e esperemos que agora eles estejam arrependidos. Eu acho que o mais importante dessa salada toda é que o senador ele siga o bom exemplo do pai, ele venha a público mas colocar assim, sem sombra de dúvida, a sua aliança com uma pauta mais liberalizante, com reformas importantes, privatizações de estatais, aliás, mais um tema acerca do qual Lula ontem foi emparedado lá na mídia paraestatal, e Lula disse que não vai vender os Correios de jeito nenhum, porque disse que os Correios são uma empresa super importante para o país. Então acho que seria uma grande oportunidade do senador aproveitar o mote e rebater, dizer que vai sim, vai vender estatais, vai sair privatizando, vai fazer reforma administrativa, nova reforma previdenciária. A gente precisa de propostas concretas, não bastam certos nomes cuja volatilidade pode ser um tanto duvidosa. Então a gente precisa realmente dessas propostas. Vamos colocar as propostas na mesa. Jair Bolsonaro se elegeu em boa medida graças à menção recorrente lá ao posto Ipiranga, figura de Paulo Guedes, que era a sua aliança com o setor liberal, e nós precisamos que o senador faça o mesmo. Caso contrário, aumentam as perspectivas, infelizmente, desse mitômano, do mentiroso Lula. Berenice Leite, quero te ouvir. Jantar, então, entre banqueiros e Flávio. Flávio, desde o começo, está tentando acenar bastante para o mercado financeiro. Disse ali, antes da campanha, efetivamente, assim que o nome dele foi anunciado, que ele era o Bolsonaro moderado, o Bolsonaro que o mercado queria. Pois é. Inclusive, eu estava vendo a repercussão após esse jantar que aconteceu no dia de ontem, a repercussão em alguns veículos de comunicação, né? E como eu disse na minha última entrada sobre fazer jornalismo quando querem, né? E percebi uma abordagem tentando mais uma vez descredibilizar o plano de governo do Flávio Bolsonaro. Chegaram a dizer, inclusive, que a percepção daqueles que participaram do jantar é de que ele não apresentou uma proposta robusta com relação a corte de gastos. Vai ver que eles estão mais interessados na proposta robusta do governo Lula, né? Que, por fim, não tem nada ali, ele não sabe o que é despesa. Lula sempre taxa despesas como investimentos. Então, a gente já percebe aí, como a própria doutora Kátia trouxe, né? Alguns CEOs de bancos importantes que têm ali os seus interesses atendidos, talvez nesse governo, estejam resistentes
e pouco se importando com a economia do país no geral, né? Estando bom para eles, o restante é que se exploda, não é verdade? Existe sim esse tipo de avaliação por parte daqueles que estão, né, com o poder. Agora, Geise, se é que dá para trazer um paralelo, né, essa questão do mercado financeiro, a própria entrevista de ontem do presidente Lula, acho que vai repercutir bastante. Hoje nós teremos a do Flávio Bolsonaro, e como Lula se saiu muito mal, né, eu estou muito curiosa para saber como é que ficam as pesquisas de intenção de votos, porque ele e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados, e até na Polymarket, que vocês sabem, né, que é o maior mercado de previsões, inclusive do mercado financeiro, ali na Bolsa de Apostas, Lula também vem despencando, ele está com 63% e Flávio Bolsonaro subiu, né? Ele está com 35% nessa última semana, só para vocês terem uma ideia como o índice do candidato da direita melhorou, ele estava pontuando com 24%, 25%. Então daí a gente já percebe também essa guinada de Flávio Bolsonaro encostando cada vez mais e trazendo aí risco para a reeleição do presidente Lula. Doutora Cátia Magalhães, trazendo essa questão aqui do mercado, da privatização, e aproveitando, né, um baita problema que nós até temos algumas privatizações, a grande questão é que é de capital misto, e aí isso garante que a máquina estatal ainda tenha um controle dentro dessas empresas, dentro de conselhos que são importantes, dentro de diretorias que são importantes, cabides de emprego. Traz aqui para a nossa audiência uma pitadinha a respeito disso. Olha, eu lembro, vou aludir a um grande mestre que foi o Paulo Guedes, né? Quando Paulo Guedes assumiu, ele disse que nós tínhamos uma petroleira estatal, 6 operadoras de telefonia e 8 bancos, ou seja, mercado bastante cartelizado. Infelizmente, é difícil mudar essa perspectiva, é difícil inserir o Brasil numa agenda realmente liberal. Sim, houve algumas privatizações lá nos anos 90, mas elas foram poucas e muitas vezes elas foram tímidas, não só por esse fator que você aludiu, mas pelo fato de não ter sido aberto o mercado para novos players, para que os players entrassem. Para você ter uma ideia, por exemplo, o setor de resseguro só foi aberto ao mercado, o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, que era estatal até o iniciozinho do século XXI, só foi aberto ao mercado muito recentemente. Então, custa para inserir um Brasil muito patrimonialista, muito viciado em mamar nas tetas estatais, custa inserir numa agenda liberal, mas a gente tem que insistir, a gente tem que tentar formar esse pensamento, tentar conscientizar que quem empreende é a iniciativa privada, governo, Estado não gera riqueza, não gera renda, não gera emprego, não tem mais lugar como empresário numa sociedade livre, numa sociedade do século XXI. Então, é isso que tem que acontecer. Vamos privatizar sem medo, vamos instaurar a agenda que já pleiteava lá o Roberto Campos nos anos 90, final dos anos 80. Olha como demora, já se passaram mais de 40 anos nisso tudo. Demora para chegar, mas há de chegar. Algum dia o Brasil vai crescer e o nosso papel é fomentar esse tipo de crescimento, fomentar aqui na opinião pública. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.